Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje, nosso 42º encontro, vamos continuar ao estudo dos incisos do artigo 5º da Constituição e antes de iniciarmos a aula de hoje, um breve comentário, um breve resumo sobre a aula passada, naquele tema, naquele assunto que é mais importante, que é a vedação à prisão do depositário infiel, a prisão por dívida do depositário infiel. Devem lembrar da súmula vinculante 25 e de que isso se deu, essa interpretação se deu e essa súmula adveio do status supralegal conferido aos tratados internacionais de direitos humanos quando não aprovados com o quórum de emenda constitucional, tema que será objeto de estudo no futuro. O Pacto de São José da Costa Rica, então, foi aprovado com um quórum diverso de emenda e possui status supralegal. E como veda a prisão civil do depositário infiel, ela está acima das leis que disciplinavam o assunto, por isso a vedação e a edição da súmula vinculante. Assim, já podemos dar início à aula de hoje, onde nós estudaremos os incisos 68 e 72 da Constituição e falaremos basicamente do habeas corpus e do habeas data. O habeas corpus, como foi dito aula passada aos senhores, é fundamental para garantir o direito à liberdade. Portanto, o direito de ir, vir e permanecer do indivíduo. O habeas corpus é um instrumento constitucional, o remédio constitucional, como os senhores verão em algumas provas de concurso, apto a tutelar essas situações. Vamos então à leitura desse inciso 68. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Veja, da leitura do inciso é possível extrair que está falando de ameaça de violência ou coação em liberdade de locomoção, ir, vir e permanecer, por ilegalidade ou abuso de poder. Vamos então discutir e entender as principais informações que são pertinentes aos concursos públicos. A primeira delas, o questionamento que se apresenta é se o habeas corpus é ou não um recurso. E a resposta, senhores, gravem isso na memória de vocês, pois muitas pessoas ainda confundem a natureza jurídica do habeas corpus. Veja, natureza jurídica é o que é determinado assunto para o direito. O habeas corpus para o direito não é um recurso. Ele não é um recurso. Ele é uma ação autônoma de impugnação. Veja, é uma ação autônoma porque independe de outra ação para impugnar uma violação à liberdade de locomoção ou uma ameaça de violação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Não é recurso, é uma ação autônoma de impugnação que serve para tutelar a liberdade de locomoção quando há ameaça ou violação por ilegalidade ou abuso de poder. Continuando, o que protege o habeas corpus? Qual a proteção? Quais os direitos que ele protege? Ele protege a liberdade de locomoção e, portanto, protege, como já disse aos senhores, o direito de ir, de vir e de permanecer. Esses três direitos são tutelados pelo indivíduo. São tutelados pelo habeas corpus, perdão. E como que se divide o habeas corpus? Há divisões doutrinárias do habeas corpus que é importante a gente conhecer para poder levar para a prova do concurso. A primeira divisão que se apresenta é entre habeas corpus suspensivo e habeas corpus preventivo. Professor, como eu vou diferenciar? Veja, nós vamos fazer a diferenciação com base na ocorrência ou não da violação. Nós vamos fazer a diferenciação com base na ameaça da violação, se ela já teve início ou não. O habeas corpus suspensivo, ele vai necessitar que já tenha ocorrido a ameaça ou a violação à liberdade de locomoção do indivíduo. Diferente do habeas corpus preventivo, que não exige que isso tenha ocorrido, pois quer-se com ele evitar que aquilo ocorra. No habeas corpus suspensivo, a ilegalidade ou abuso de poder que atinge a liberdade de locomoção, ela já existiu, ela já é existente, ela já ocorreu. No habeas corpus preventivo, quer-se evitar que isso ocorra, quer-se que seja evitado a ocorrência da violação ou ameaça de violação à liberdade de locomoção. Quando
há uma tutela jurídica, ou seja, quando é concedido, após ser impetrado o habeas corpus preventivo, quando o juiz concede aquilo que é pedido, utiliza-se a expressão de salvo-conduto, ou seja, o paciente do habeas corpus adquire um salvo-conduto. Professor, o senhor pode trazer algum exemplo para ficar mais claro? Vamos ao exemplo então. Vamos imaginar que, no habeas corpus suspensivo, a primeira situação, o indivíduo tenha sido preso e permanece preso ilegalmente. Vejam, nesse caso, há uma ilegalidade ou abuso de poder que viola a sua liberdade de locomoção. Nesse caso, por exemplo, com a impetração de um habeas corpus, o indivíduo vai conseguir uma tutela jurídica que vai colocá-lo em liberdade, vai garantir a sua liberdade de locomoção, por isso o habeas corpus suspende aquela ilegalidade, ele interrompe aquela ilegalidade ou abuso de poder. Já o habeas corpus preventivo, ele existiu muitas vezes para tutelar o direito das garotas de programa ou de prostitutas de estarem nas ruas exercendo a sua profissão. Era muito comum que, para evitar a abordagem policial e para que elas fossem encaminhadas a uma delegacia de polícia, elas ingressavam dentro do Poder Judiciário com o habeas corpus preventivo e adquiriam um salvo-conduto de que ali podiam permanecer sem que tivessem esse direito suprimido. Então, no habeas corpus preventivo, eu ainda não tenho essa lesão, eu ainda não tenho essa violação. Ele antecede e o principal exemplo que a gente tem é um exemplo já antigo em que as garotas de programa que trabalhavam nas ruas ingressavam no Poder Judiciário com o habeas corpus para adquirir o salvo-conduto de ali permanecerem e exercerem a sua atividade. Continuando, vamos falar de quem é apto, quem tem a legitimidade para impetrar um habeas corpus. E, basicamente, nós vamos falar que qualquer pessoa física tem essa legitimidade, seja ele nacional ou estrangeiro. Veja, é tão importante conhecer que qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira, tem esse direito, que a doutrina e também os concursos públicos tentam confundir os senhores, a levá-los a entender que os estrangeiros não teriam direito a impetrar um habeas corpus. Veja, no artigo 5º, quando nós falamos que todos são iguais, isso inclui também o direito dos estrangeiros deles impetrarem habeas corpus para ver garantidos o seu direito de liberdade de locomoção. Portanto, quando falarmos em legitimidade ativa do habeas corpus, estamos falando que qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira, pode impetrar esse habeas corpus. O que é importante conhecer também? Essa é a regra, mas e a exceção? A exceção advém quando discutirmos sobre a pessoa jurídica. Vocês vão anotar no material de vocês a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 92.921, onde discutiu-se a possibilidade da pessoa jurídica impetrar um habeas corpus. Veja, ela pode até impetrar o habeas corpus, no entanto, ela não pode ser o paciente daquele habeas corpus, ela não pode ser o sujeito que vai ter aquela situação tutelada. Ela pode impetrar, mas como se impetrasse em nome de outrem, ela não pode impetrar em nome próprio. Isso por quê? Porque, embora existam situações onde a pessoa jurídica pode ser penalizada por determinados crimes, como, por exemplo, os crimes contra o meio ambiente, não há restrição à sua liberdade, que é o que se tutela com o habeas corpus. Portanto, por exceção, a pessoa jurídica poderia até impetrar um habeas corpus, mas em nome de um indivíduo, de uma pessoa física. Continuando. Legitimidade passiva, ou seja, contra quem é impetrado o habeas corpus. E aí nós temos que o habeas corpus será impetrado contra a autoridade coatora, essa é a nomenclatura que é utilizada, contra a autoridade coatora, que é aquela responsável pela violação à liberdade de locomoção, ou contra o particular. Pessoal, aqui é a mesma coisa. Regra geral contra a autoridade coatora, por exceção ao particular. E em que situação pode ser impetrado contra o particular? Pode ser impetrado contra o particular quando ele, em razão da sua função, viola o direito de liberdade de locomoção.
E o exemplo clássico trazido pela doutrina é a situação do médico, que não libera, não dá alta ao paciente sob o pretexto de que ele deve pagar a conta primeiro. Então ele mantém o paciente dentro do hospital, não dá alta a esse paciente, submetendo esse paciente a diversos riscos, condicionando a alta desse paciente, por exemplo, a quitação dos débitos para com o hospital. Nessa situação, o médico, em razão da sua função, está limitando a liberdade de locomoção do indivíduo. E aí ele poderia, então, ser legitimado passivo em um habeas corpus. Veja, se não for em razão da função, nós estaremos falando de outros crimes, como, por exemplo, cárcere privado, manter o indivíduo em um determinado local. Regra geral aqui, então, para repassarmos e ficar claro, é legitimado passivo a autoridade coatora. No entanto, podemos ter como exceção ao particular quando ele, em razão da sua função, limita ou viola a liberdade de locomoção de um determinado indivíduo. Continuando. Quais são as principais características do habeas corpus que é importante levar para a prova? Primeira delas, que o habeas corpus tem prioridade de tramitação. Isso significa afirmar que o habeas corpus tem prioridade em detrimento de todas as outras ações, sejam elas constitucionais ou não, por isso, prioridade de tramitação. Ainda, não é exigido capacidade postulatória. O que quer o constituinte com isso? Ele quer afirmar aos senhores que, independente de capacidade postulatória, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Não há necessidade de que exista, por exemplo, tutelando ou participando do habeas corpus um advogado para impetrá-lo. Qualquer pessoa pode fazê-lo. O próprio preso, por exemplo, a pessoa, o paciente que é vítima dessa violação, ele mesmo pode impetrar um habeas corpus, já que não se exige capacidade postulatória para isso. Continuando, independe de formalidades. Há uma brincadeira jurídica onde se afirma que o habeas corpus pode ser impetrado, inclusive em um papel de pão. E é importante esse exemplo para que vocês possam guardar essa informação. O habeas corpus independe de qualquer formalidade. Ele não precisa de capacidade postulatória e independe de formalidades. E ainda que não é admitido no caso de punições disciplinares. Quando falamos das prisões e falamos das punições disciplinares, baseadas na hierarquia e na disciplina, nós falamos que não é admitido o habeas corpus, sobretudo para discutir o mérito. No entanto, nós poderíamos ter o habeas corpus para discutir a legalidade daquela situação. E ainda, a competência para o julgamento é determinada de acordo com a autoridade coatora. Veja, é preciso identificar a autoridade coatora para que se defina a competência de quem irá ou não julgar o habeas corpus. Com isso, nós estamos aptos a responder alguns questionamentos sobre o habeas corpus e como isso cai nas provas dos senhores. Primeira delas, só é possível, segundo a Constituição Federal, impetrar habeas corpus contra ato de autoridade pública. E a resposta, por óbvio, está incorreta, está errada. Dissemos aos senhores que, por exceção, é possível sim impetrar um habeas corpus contra a decisão ou contra uma violação praticada por um particular. E o exemplo citado foi o exemplo do médico. O estrangeiro não poderá em nenhuma situação impetrar habeas corpus, vez que a legitimidade ativa só é conferida ao nacional. Aqui a resposta está claramente incorreta, pois quando a Constituição, no seu artigo 5º, utiliza a expressão todos, ele não quer excluir os estrangeiros, mas quer, sobretudo, incluí-los nos direitos e garantias fundamentais. Assim, nós já podemos passar para o próximo tema da aula de hoje, que é o habeas data, também um remédio constitucional muito importante. Aqui, diferente da tutela da liberdade de locomoção, nós temos a tutela à privacidade e à informação. Então, os direitos constitucionais garantidos pelo habeas corpus são o direito à informação e o direito à privacidade. Vamos à leitura do dispositivo constitucional para que depois possamos tratar das informações mais importantes. Conceder-se-á habeas data
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Vamos extrair as principais características. Primeiro, o habeas data é um remédio constitucional e ele é uma ação que tem natureza constitucional. Segundo, tem natureza civil, tem caráter civil, natureza constitucional e caráter civil. Terceiro, segue o rito sumário, em razão da necessidade de que esse acesso à informação, a retificação das informações e o direito à privacidade sejam tutelados de forma rápida. Esse habeas data vai seguir o rito sumário e não o rito ordinário. Rito sumário é um rito mais rápido, com menos formalidades, por exemplo. E ainda é uma ação personalíssima. E aqui talvez a informação mais importante para os concursos, já que se questiona nos concursos públicos a possibilidade de terceiros impetrarem um habeas data para ter acesso às informações ou a retificação das informações. A regra geral é que a ação é personalíssima. Só pode ser impetrada por aquele que tem interesse nas informações ou na retificação das informações. No entanto, como no direito quase todas as regras têm exceção, aqui também existe uma exceção trazida pela doutrina, que é o caso de retificação dos dados, por exemplo, do indivíduo que já faleceu, onde, nessa situação, um parente próximo a ele é quem vai impetrar um habeas data, é quem vai ingressar com um habeas data para retificar as informações do morto. Então, regra geral, ação personalíssima. Só aquele interessado na retificação ou nas informações é quem pode ingressar com esse habeas data. No entanto, há uma exceção no caso do morto. Caso haja necessidade de retificação dos seus dados, um familiar pode impetrar um habeas data. Continuando. Quem são os legitimados ativos para a impetração do habeas data, para o ingresso ao Poder Judiciário com o habeas data? Qualquer pessoa física e qualquer pessoa jurídica. Aqui nós já temos uma diferença com relação ao habeas corpus, pois qualquer pessoa física e qualquer pessoa jurídica pode ingressar com essa ação constitucional. A pessoa física para retificação dos dados ou para obter informações e a pessoa jurídica também pelo mesmo motivo, já que nos bancos de dados pode haver informações, pode existir informações incorretas ou informações que aquela pessoa jurídica queira ver retificadas ou ter acesso a elas. Portanto, quando se fala do habeas data, é legitimado ativo a pessoa física e a pessoa jurídica. Quais os objetivos do habeas data? Primeiro deles, assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Esse é o primeiro objetivo do habeas data. Segundo, a retificação ou ratificação dos dados. É importante que vocês entendam que garante tanto o acesso às informações como a retificação dos dados, ou seja, a possibilidade de corrigir os dados constantes dos arquivos ou das centrais de informações. Legitimidade passiva. Primeira delas, as entidades governamentais. Depois, pessoas jurídicas de direito privado que tenham bancos de dados abertos ao público, como, por exemplo, o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, e o Serasa. Essas instituições têm bancos de dados abertos ao público e, portanto, podem ser legitimados passivos de um habeas data, quando o indivíduo queira ver retificados seus dados ou quando este mesmo indivíduo queira ter acesso às informações constantes desses bancos de dados. Ainda os partidos políticos e as universidades particulares, que seriam pessoas jurídicas de direito privado que exercem funções públicas, por isso também podem ser legitimados passivos. Com isso, nós estamos aptos a responder os questionamentos que vão se apresentar nas provas sobre o habeas data, já que as informações mais importantes já foram repassadas aos senhores. Vamos então ao questionamento do concurso da Polícia Federal. Conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou a de terceiros,
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Essa questão ela está errada, incorreta, e por um simples detalhe, pois não é possível a impetração de habeas data para obter informações relativas a terceiros, somente a pessoa do impetrante, salvo aquela única exceção que nós trouxemos aos senhores, que é uma exceção trazida pela doutrina, que fala sobre a impetração do habeas data quando se queira retificar dados de um indivíduo que já faleceu. Com isso, nós encerramos o nosso 42º encontro. Espero que os senhores tenham captado e entendido as informações mais importantes. Estão aqui os meus contatos. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.